E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias de Crimes Reais. No vídeo de hoje, a gente vai mergulhar em um dos casos mais misteriosos e bizarros da história. O caso das gêmeas silenciosas, June e Jennifer Gibbons. Duas irmãs que, por anos, se recusaram a falar com qualquer pessoa, até que um acontecimento chocante mudou tudo. O que será que estava por trás desse silêncio? O que levou essas irmãs a tomarem decisões tão extremas? Vem comigo que hoje vamos desvendar essa história cheia de mistérios e tensão. Se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para mais um caso de arrepiar. Nascidas em 11 de abril de 1963, em Barbados, no Caribe, June e Jennifer Gibbons eram gêmeas idênticas que, logo na infância, mudaram-se com os pais para o país de Gales. As garotas cresceram sendo as únicas crianças negras de seu colégio. Logo com 3 anos de idade, começaram a falar um dialeto que só elas entendiam, o que tornava difícil a comunicação com outras pessoas. Durante a infância, as irmãs sofreram bullying na escola e se tornaram ainda mais inseparáveis. Aos poucos, foram desenvolvendo um idioma próprio e secreto, que nem mesmo seus pais compreendiam. Depois, não conversavam com mais ninguém, apenas entre elas. O assédio na escola era tão grande que os professores permitiam que elas saíssem um pouco antes da aula para chegarem em casa em segurança. As irmãs foram diagnosticadas com mudez seletiva, isto é, elas podiam falar, mas não queriam. Por muito tempo, as garotas fizeram terapias, mas nenhuma delas ajudou na comunicação com outras pessoas. Aos 14 anos, foram enviadas para internatos separados, mas não reagiram nada bem à situação e ficaram em estado catatônico, imóveis e sem reação. Quando puderam se reencontrar, as irmãs passaram anos isoladas de outras pessoas e mais unidas do que nunca. Passaram a estudar em casa e tinham alguns rituais, como, por exemplo, toda noite decidiam quem acordaria primeiro, enquanto a outra esperava segurando o ar. Além disso, mais tarde, foi descoberto que possuíam um pacto surpreendente. Só poderiam voltar a conversar com outras pessoas quando uma delas morresse. Dessa forma, quem sobrevivesse estaria livre. No Natal de 1979, ganharam diários de presente, e assim iniciaram a carreira de escritoras. Aos 16 anos, realizaram um curso de escrita criativa por correspondência, no qual escreveram diversos romances. As histórias, que costumavam se passar em Malibu, na Califórnia, envolviam temas violentos e pessoas com tendências criminosas, e nunca chegaram a ser publicadas por isso, apesar dos esforços de ambas. Em um dos romances de Jennifer, por exemplo, chamado The Pugilist, um médico precisava salvar a vida de seu filho e, para isso, matou um cão da família e realizou um transplante de coração. O espírito do cão, no entanto, passou a viver dentro da criança até conseguir se vingar do homem. Em outra história, chamada Discomania, um jovem descobre que uma discoteca local incita à violência. Na adolescência foi então que a rebeldia delas tomou um rumo perigoso. Elas começaram a cometer pequenos furtos, entrando em lojas, pegando itens aleatórios, e sempre faziam isso juntas, como se estivessem em perfeita sincronia. Mas essas ações não eram apenas por necessidade ou diversão. Nos diários que escreviam, elas detalhavam um desejo de se libertar do cativeiro que sentiam estar presas, e para elas, o crime era a chave para essa libertação. Os furtos começaram a escalar. Não eram mais apenas doces ou objetos pequenos. June e Jennifer invadiam casas, quebravam janelas, vandalizavam tudo o que viam pela frente. O prazer delas estava em ver o caos que podiam causar sem serem descobertas, como se isso desse a elas o controle que não tinham em suas vidas. Nos seus diários, elas escreviam que queriam experimentar o poder de controlar o destino de outras pessoas, como se o crime fosse um jogo que só elas podiam jogar. Mas, em 1981, a situação ficou ainda mais grave. As gêmeas estavam cansadas de pequenos delitos e queriam deixar uma marca maior. Elas planejaram o que seria seu crime mais ousado até então. Incendiaram uma oficina de tratores, um lugar que ficava em uma área relativamente isolada. Naquela noite, elas assistiram de longe enquanto o fogo consumia tudo, a chama subindo alto no céu. O que elas sentiram? Nos diários, elas escreveram sobre o poder do fogo e a sensação de liberdade ao destruir algo que não pertencia a elas.
Elas diziam que aquilo as fazia sentir viva. O incêndio não só destruiu a oficina como também colocou em risco vidas, já que o fogo se alastrou rapidamente. As autoridades demoraram para encontrar as culpadas, mas quando June e Jennifer foram finalmente pegas, a reação delas foi tão perturbadora quanto o próprio crime. Elas não disseram uma palavra. Fizeram questão de manter o silêncio até o fim, como se aquilo fosse uma afronta ao sistema que as tentava julgar. Depois desse crime chocante, não havia mais como evitar a justiça. As gêmeas foram condenadas e enviadas ao famoso Hospital Broadmoor, uma instituição psiquiátrica de segurança máxima onde eram tratados os criminosos mais perigosos. Mas nem mesmo a equipe de médicos e psicólogos conseguiu entender a mente dessas irmãs. Durante os 14 anos que passaram lá, elas mantinham o mesmo padrão. Juntas, eram uma força impenetrável. Separadas, colapsavam. Os crimes que haviam cometido, segundo elas, eram uma forma de fugir do destino que sentiam ser imposto pelo silêncio. E então, o grande mistério desse caso. Em 1993, durante o processo de transferência para outro hospital, Jennifer morreu. Subitamente, a causa oficial foi uma inflamação no coração. Mas o que intrigou todos foi o fato de que, dias antes, as duas haviam feito um pacto. Jennifer teria dito a June: "Alguém precisa morrer para que a outra sobreviva." E como num pacto macabro, Jennifer se foi. Após a morte de Jennifer, a vida de June Gibbons passou por uma profunda transformação. A dor da perda de sua irmã gêmea deixou uma marca profunda em seu coração e moldou sua trajetória nos anos seguintes. No início dos anos 80, June tinha apenas 23 anos quando Jennifer faleceu. A pressão e o luto que sentia a levaram a se isolar ainda mais do mundo. Mas com o tempo, ela começou a procurar formas de se conectar com as pessoas novamente. O luto se tornava um peso constante em seus dias, mas a vida começou a lhe oferecer novas oportunidades. Anos depois, June se casou e teve filhos, buscando construir uma nova família. Ela se esforçou para ser uma mãe dedicada, tentando dar aos filhos o amor e o apoio que sempre desejou. No entanto, a sombra da perda de Jennifer sempre esteve presente, e June lutou para equilibrar seu papel como mãe com o luto que nunca parecia desaparecer. Em relação à carreira, June passou a explorar seu talento para a escrita. A paixão pela literatura que sempre teve se intensificou, e ela começou a publicar livros que abordavam sua vida, seus sentimentos e a conexão única que tinha com sua irmã. Essa jornada literária não apenas ajudou June a processar sua dor, mas também a permitiu compartilhar sua história com o mundo, tocando o coração de muitas pessoas que enfrentaram perdas semelhantes. June Gibbons se tornou uma defensora da saúde mental e da importância de lidar com o luto. Ela começou a participar de eventos e palestras, utilizando sua experiência para ajudar outros a superar a dor da perda. A escrita e o compartilhamento de sua história se tornaram sua forma de terapia, e sua coragem inspirou muitos a encontrarem suas vozes em momentos de dor. Apesar das dificuldades, June aprendeu a viver em memória de Jennifer, celebrando a vida que tiveram juntas. Cada ano que passava a aproximava de um lugar de paz e aceitação. Ela compreendeu que, mesmo com a ausência de sua irmã, o amor que compartilhou com Jennifer sempre estaria presente em sua vida. Hoje, June Gibbons é uma mulher que, embora marcada pela dor da perda, encontrou maneiras de se reerguer e honrar a memória de sua irmã. Com um novo propósito, uma família e uma carreira que a preenche, ela continua a viver, lembrando que o amor verdadeiro nunca morre. E assim, chegamos ao fim desta história emocionalmente carregada das gêmeas silenciosas, que nos faz refletir sobre os laços que nos unem e como, mesmo na perda, é possível encontrar a força para recomeçar. Se essa narrativa tocou seu coração e você deseja explorar mais histórias intrigantes como esta, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nada. Agradeço profundamente por sua companhia e espero vê-lo no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os mistérios da mente humana.